bom em todo tempo. Aleluia. E só o fato de nós estarmos aqui hoje reunidos para poder receber mais uma porção da palavra já é motivo de nós glorificarmos o nome dele. Amém? Porque muitos gostariam de estar aqui, mas por diversas situações não conseguiram estar. Mas nós, pela sua infinita misericórdia, temos o privilégio de estar aqui e poder receber mais alguma coisa da parte do nosso Pai. Amém? Então, nós estamos sobre um tema esse mês e não existe um tema melhor do que o outro. Amém? Todos eles são importantes, todos eles é para que a gente possa crescer, afinado, ajustado no corpo de Cristo. Nós estamos a falar do Espírito Santo, nós estamos a falar da unção, nós estamos a falar de mover. E quando eu soube, amados, que eu iria ministrar, eu comecei a meditar, a buscar em Deus o que Ele tinha para compartilhar primeiramente comigo, para que eu então pudesse compartilhar com o corpo de Cristo. E Deus colocou algumas coisas no meu coração que nós vamos falar hoje. E eu creio, amado, que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Eu creio, amados, que se você estiver com seu coração conectado ao Senhor, se você estiver com o teu coração pronto, como uma terra fértil para receber essa palavra com mansidão, não tem como você sair da mesma forma que entrou. Amém? Porque o propósito do Senhor é sempre acrescentar, de maneira que você chegue a transbordar e seja bênção para outras pessoas. Amém? Aleluia. Então, amado, nós todos estamos aqui. Viemos até a casa do Senhor. Hoje somos irmãos em Cristo. E temos um ponto que nos une. Esse ponto é Cristo. Amém? Nós estamos aqui através de Jesus. Se não fosse Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, nós jamais estaríamos aqui para falar dEle ou para glorificar, exaltar o nome dEle. Mas através do sacrifício que Jesus fez na cruz, por mim e por você, nós reconhecemos esse sacrifício. Nós decidimos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então hoje nós podemos estar reunidos na casa do Senhor como corpo de Cristo para ouvir e receber dele. Amém? E nós sabemos que Cristo significa o ungido. Amém? E falando um pouquinho sobre unção, amado, a unção ela é uma capacitação, é algo que é feito, não é, a uma pessoa através de um óleo, alguma coisa pastosa, não é? Então, quando a pessoa é untada, com um óleo que pode ser azeite, pode ser qualquer um outro, então isso se chamava que unção. A pessoa está a ser ungida para fazer aquilo. Amém? E nos anos passados, podemos assim dizer, no Antigo Testamento, lá muitos anos atrás, a unção não estava disponível para todo mundo. Não era todas as pessoas que tinham o privilégio de estar face a face ao Senhor, que tinham o privilégio de estar na presença de Deus. A unção era só distribuída para algumas classes, vamos assim dizer, como os reis, como os sacerdotes, como os profetas. São eles que podiam estar diante do Senhor, diante da presença do Senhor, e podiam levar o pecado, as petições das pessoas até o Senhor, para que essas pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados. Amém? Então, só essas pessoas que eram ungidas, que eram separadas, tinham o direito de estar diante do Senhor para falar ou pedir alguma coisa em favor do outro. Não é qualquer pessoa que poderia ir diante da presença do Senhor, falar alguma coisa ou pedir alguma coisa. Amém? Mas graças a Deus que nós estamos no Novo Testamento. Amém? Que nós somos aqueles, aleluia, que não precisamos mais que o sacerdote ou o profeta vá até a presença do Senhor por mim para pedir alguma coisa. Hoje eu e você temos o privilégio de vir diante do Senhor e pedirmos alguma coisa ou falar com o nosso Pai, porque Ele não é mais um Deus que está distante, mas Ele está entre nós. Amém? Então Jesus mora dentro de nós, a Trindade está dentro de nós. E quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já entra. E quando entra, já é uma porção da unção que você recebeu, que está dentro de você. E é importante nós reconhecermos essa presença que está dentro de mim, está dentro de você. Não só reconhecer, mas também respeitar essa presença, respeitar essa unção e começar a andar em linha
com a palavra, para que esse Espírito Santo então te guie em toda a verdade. Amém? Uma pessoa ungida é que é uma pessoa que está capacitada para fazer alguma coisa que não teria condições de fazer naturalmente. Amém? Nós vamos olhar muitas das vezes para algumas pessoas que você vai dizer, meu Deus, eu sei que aquele, naturalmente ele não conseguiria fazer isso, mas porque ele é ungido, como ele tem uma capacitação que vem de Deus, ele é habilitado, ele tem autoridade para se mover naquilo. Amém? Então nós hoje, nós recebemos isso. Nós recebemos essa unção, nós recebemos a capacitação do Espírito Santo. Quando Jesus falou, é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha e esteja entre vós, nós já recebemos o Espírito Santo. Então nós já fomos ungidos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia! Então nós não precisamos nos sentir um zero à esquerda. Você não precisa dizer, ah não, mas eu não tenho como desenvolver isso, porque eu não tenho capacidade. A capacidade veio do alto, diretamente para a sua vida. A unção foi Deus quem deu, Ele que repartiu para cada um, de acordo à vontade dEle. Amém? E quando eu comecei a meditar sobre isso, me veio no coração sobre Jonas. Vamos ler um pouquinho. Vamos contar essa história de Jonas, porque nós podemos aprender muita coisa com a vida de Jonas. Amém? Por favor, mídia, se me ajudarem. Jonas 1, a partir do 1. Aleluia. Então, Jonas 1, a partir do 1, vamos ler até o verso 7. Você em casa pode ler a história toda, mas para ganharmos tempo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos parar até aí. Amado, Jonas, ele foi separado para Deus para fazer algo. Ele foi ungido, ele foi capacitado para fazer algo. Deus confiou algo a ele. E Jonas, quando recebeu a instrução que Deus deu para ele, ele ficou com medo. Não é? Existem crentes que quando, alguns de nós que quando recebemos alguma coisa da parte de Deus, decidimos fazer. Alguns são armados em mais perto, diz: não, Deus, acho que não é bem desse jeito. Esse é Jonas. Acho que não é bem desse jeito. Nínive? Não, eu vou para Tarso. Você acha que ele tem a melhor opção, que a que Deus deu? Está errado, ele é o mais esperto, então ele deu a opção dele. Mas ele foi separado e Deus convocou ele para que ele fosse à cidade de Nínive. Em vez dele cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele, ele foi praticamente, vamos assim dizer, mandaram para o norte, ele foi para o sul. Uma cidade totalmente diferente e bem distante
de onde Deus havia mandado ele. Mas o que eu tirei como lição nesse texto, amado, é que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, quando Deus nos capacita e nos unge para fazer alguma coisa, não vai ser feita na força do nosso braço. Vai ser feita através da força dele. Ele vai dar a graça, vai favorecer, vai abrir as portas. Mas Jonas, ele achou que não, eu vou para Tarso. E ele ainda gastou do dinheiro dele, porque ele teve que pegar um navio para ir até a cidade de Tarso. E sabes, é muito perigoso quando nós não estamos a andar em linha com a palavra. Porque Jonas não estava a andar em linha com a palavra, ele desobedeceu. O que Deus falou para ele, todas as pessoas que estavam naquele navio estavam em risco. Ele colocou as outras pessoas que não tinham nada a ver com a desobediência dele em risco. Ele colocou a vida de outras pessoas em risco porque só Jonas estava em desobediência. Mas por causa da desobediência dele, ele estava naquele navio, o navio ia naufragar. E eles começaram a procurar entre eles, mas o que está acontecendo? Nós já fizemos esse trajeto várias vezes, nunca aconteceu isso, por que o mar está assim? Eles acharam que era o peso do navio, a quantidade de coisas que eles estavam a levar e começaram a tirar e jogar fora. E o dono do assunto, desobediente, foi lá embaixo no porão, tirou um grande sono, como se nada tivesse acontecido, quando ele era o motivo para aquele navio naufragar. Amém? Então, quando eles começaram a se questionar, viram que já tinham tirado praticamente tudo e a situação no mar não mudava, um deles, não é, um mestre de navio, disse para ver, nós vamos ainda ao porão para ver o que está acontecendo lá. E chega lá e encontra Jonas tirando um sono profundo. Ele disse, olha, nós já rogamos ao nosso Deus, por que você também não roga ao seu Deus para ver se ele não nos livra dessa situação que está acontecendo? E entre eles, disseram, vamos fazer aqui uma sorte para ver se cai em quem? A pessoa que cai era a pessoa que está errada. Caiu para quem? Jonas. Então, qual foi a ideia? Vamos no 2, por favor. No verso 2. No capítulo 2, verso 1. Então, nós vamos ver que por causa da desobediência de Jonas, em não querer fazer a vontade de Deus, ele foi ungido para ir à cidade de Nínive. E ele decidiu ir para a cidade de Tarso. Então, quando ele vê a maldição, vamos assim dizer, o transtorno que ele causou no navio, com os outros eles decidem, não, vamos jogar ele fora. Já que você é o problema, então vamos jogar você no mar. Vamos lá no 2. Aqui Jonas, né, vocês continuando no 1, vão ver que ele depois tiveram que jogar Jonas para o mar. E ele vai cair na barriga da baleia ou do peixe e vai ficar lá 3 noites. Mas Jonas, ele se arrepende. Ele reconhece que ele foi ungido para fazer alguma coisa e ele não estava a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então ele reconhece e pede perdão. Vamos ler. Diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrulhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Aí vocês depois podem continuar, mas vamos parar aqui. Então nós vamos ver que ele só reconheceu que ele desobedeceu depois que ele já estava 3 dias. Ele já estava 3 dias sofrendo. 3 dias, eu não consigo imaginar como é você viver dentro da barriga de um peixe durante 3 dias e 3 noites.
Eu acredito que a sensação é horrível. E 3 dias depois é que ele reconheceu: se eu não pedir perdão e não reconhecer que existe uma unção sobre a minha vida que pode transformar aquela cidade, eu vou morrer aqui. E como eu não quero morrer, Senhor, por favor, me dê só mais uma oportunidade, mas eu vou fazer aquilo que você me chamou para fazer. Então ele reconhece que ele estava fora da vontade de Deus, que ele não estava a usar a unção que estava disponibilizada para a vida dele. E ele entende que não, se eu quero ter paz, se eu quero andar em prosperidade, se eu quero avançar em todas as áreas da minha vida, eu preciso alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Ele entendeu que a vontade dele não era mais importante, que o que era mais importante era cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Aleluia! E ele viu que não, eu não posso mais continuar nessa situação, eu preciso sair. A única forma de sair é me arrependendo do meu pecado. Eu não quero ser mais uma pessoa desobediente. Eu vou aceitar a unção que está sobre a minha vida e eu vou depender de Deus para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Aleluia! Isso fala muito sobre nós, amados. Às vezes nós recebemos uma instrução da parte de Deus. Deus muitas das vezes nos mostra algumas coisas. Nós temos às vezes dons e talentos, mas nós não usamos porque temos medo. Nós somos covardes muitas das vezes e falamos não vou fazer porque é difícil. Mas sabe, a Bíblia mesmo nos ensina que melhor é obedecer do que sacrificar. Jonas, ele achou que a vontade dele era melhor do que a vontade de Deus, mas não valeu para nada ele fazer aquilo que ele queria. Nós vamos ver no 3, vamos lá por favor, vocês vão poder ler em casa, do 3 a partir do 1 até o 10, ele vai dizer: Senhor, eu estou disponível, agora você faça comigo o que você quiser. Ele reconheceu: não, se existe uma unção sobre a minha vida, não adianta eu lutar contra essa unção. Se existe uma vontade de Deus para a minha vida que é boa, é perfeita, é agradável, eu prefiro andar na vontade de Deus. Eu prefiro andar alinhado com o Senhor para que eu tenha paz em tudo que eu for fazer. E quando Deus voltou a falar com ele, Deus repetiu a mesma coisa: vá para Nínive. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, amado, e nós vamos ver que o tempo passa e nós não saímos do lugar. Nós continuamos da mesma forma, passa ano, entra ano, sai ano, entra ano. Os outros estão evoluindo, os outros estão crescendo, os outros estão alcançando vidas, os outros estão prosperando e nós estamos no mesmo jeito, no mesmo nível. Não saímos do lugar porque não estamos fazendo aquilo que nós fomos ungidos para fazer. Nós não estamos a fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nós. E nós somos muito rápidos para pedir: Deus, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, agora eu quero aquilo. Mas sabe, nós precisamos ser prontos em dizer: Pai, que não seja a minha vontade, mas que a sua vontade se cumpra em mim. Assim como Jesus falou, Jesus ele sabia que ele foi ungido para fazer alguma coisa. Jesus sabia a missão dele nessa terra. Jesus sabia que ele foi capacitado. Ele tinha uma unção para poder transformar esse mundo, transformar as nossas vidas. Mas chegou um ponto que ele disse: Pai, eu sei que na minha própria força eu não consigo. Eu sei que na minha capacidade não vou conseguir. E se depender da minha carne eu não quero fazer. Mas eu deixo a minha carne a servidão, porque eu não quero que a minha vontade se cumpra, mas eu quero que a sua vontade se cumpra em mim. Aleluia. E quando nós tivermos essa atitude e entendermos que não é na minha força, mas eu fui separada para fazer alguma coisa, e que se eu estiver prostrado diante da presença do Senhor, Ele vai trazer a autoridade necessária, a capacidade necessária, as ferramentas necessárias, as pessoas necessárias e a capacidade necessária para você avançar com o propósito que Ele colocou no seu coração. Aleluia. E nós vamos ver que Jonas, ele só teve paz quando ele decidiu honrar a unção que estava sobre a vida dele. Aleluia. Não ache que não existe nenhuma unção sobre a sua vida. Valorize aquilo que Deus colocou em você. Valoriza a unção que está sobre a sua vida. Valoriza os ensinamentos que você tem recebido, porque isso vai te fazer crescer, avançar, prosperar, vai te capacitar para aquilo que Deus tem preparado para você.
Nós precisamos entender, assim como Jonas entendeu, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E quando ele chegou naquele lugar, nós vamos ver que ele estava cheio de poder, a ousadia, a unção fez toda a diferença naquela cidade. E pessoas aceitaram Jesus, se converteram através da unção que estava sobre a vida de Jonas. Pessoas poderiam morrer naquela cidade, porque Jonas decidiu ir para Tarsus quando ele foi mandado para ir para Nínive. Então nós precisamos refletir, será que eu estou a fazer realmente aquilo que Deus me chamou para fazer? Ou ainda eu estou a fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que é confortável para mim? Amado, não importa se você vai fazer com medo, nem que você esteja fazendo rastejando, desde que você esteja cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia! Vai ter momentos difíceis? Terão, assim como Jesus teve um momento difícil. Vai ter momentos de dificuldade? Terá, mas a unção, ela vai fazer com que as coisas sejam leves para você. Ela vai trazer suporte, ela vai levantar pessoas que vão pegar junto com você. Porque a unção é o diferencial. E nós sabemos que a unção não vem para que eu, Marcela, ou você seja glorificado. A unção, ela vem com o propósito de exaltar o nome de Jesus. A unção não é para que a gente seja glorificado ou que a gente apareça, que eu sei fazer melhor isso, eu sou boa naquilo. Ah, se eu não estiver aí, nada avança. Não, não, não. É Deus em mim. Aleluia. Porque se a Marcela decidir não fazer, ele levanta outro para fazer. E quem perde é a Marcela que decidiu desobedecer. E a desobediência vai gerar morte para você. Aleluia. Nós muitas das vezes falamos, aqui em Angola, em África, nós morremos muito cedo, o jovem morre cedo. Sabe, amado, nesses dias, eu estive pensando sobre isso. E um dos motivos para nós morrermos muito cedo, não é só porque dizem que a África é pobre, porque a África não tem recurso, é que muitos de nós, os africanos, não temos ousadia suficiente para se levantar com a unção que já foi disponibilizada para a nossa vida e sermos diferencial nesse mundo. E se nós não andamos em linha com aquilo que nós fomos chamados para fazer, se nós não nos curvarmos diante da palavra de Deus, não tem como nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Não é na nossa força. Por isso que lá em Colossenses diz, para que a glória do Senhor seja manifesta. Aleluia. E vai ser manifesta com o propósito de dizer que o Cristo, ele vive e reina para todo sempre. É para glorificar o nome de Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós somos simplesmente servos que fomos separados e ungidos. Aleluia. Não vamos querer todo mundo agir da mesma forma, porque Deus, ele deu uma unção específica para cada um. Ele nos separou para fazer coisas diferentes. Aí está a beleza. Aleluia. Então você precisa descobrir o que Deus te chamou para fazer. Nós não podemos ser igual baratas tontas, é só seguindo o vento para todo lado. Nós precisamos parar muitas das vezes e dizer, Senhor, já andei muito, eu já servi em muitos departamentos, mas até agora eu ainda não sei exatamente o que o Senhor tem para mim. E quando nós tivermos esse tempo em comunhão com o Senhor, orando em língua, meditando na palavra, investindo tempo em oração, não tem como Deus não falar contigo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele vai contar para nós aquilo que está no coração do Pai. Aleluia. Vai chegar o tempo que ele vai dizer, eu te separei para isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Mateus 26, por favor. O 39, que eu até já citei para vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que Jonas, ele só teve prejuízo até que ele reconheceu que Jesus, o que Deus estava orientando para ele era o melhor caminho. Enquanto ele não reconheceu isso, ele só teve perdas. Ele não tinha necessidade de ter pago uma passagem para ir para Tarsis. Se Deus não mandou ele ir para lá, foi para quê? Perdeu tempo, gastou dinheiro, colocou outras pessoas em risco, foi parar na barriga de um peixe,
Passou lá 3 dias e 3 noites. Sofrimento desnecessário, porque ele estava desalinhado com a vontade de Deus. Aleluia. Mas quando nós estamos em linha, já tem aqui. Então diz assim: e indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus é o melhor exemplo que nós temos, amado. A Bíblia completa, Jesus é o melhor exemplo que nós temos. Exemplo de uma pessoa humilde, exemplo de uma pessoa amável, exemplo de uma pessoa que tem empatia, exemplo de uma pessoa comprometida com a palavra, comprometida com o que o Pai falou, responsável com as coisas do Pai. Um homem santo, íntegro. É o melhor exemplo que nós podemos ter. Muitas das vezes nós estamos negociando a unção de Deus sobre as nossas vidas por migalhas que o diabo oferece para nós. Aleluia. Todos os dias o diabo vai bater a nossa porta de alguma forma. E se nós não tivermos uma vida alinhada com a palavra, se nós não tivermos sensibilidade no Espírito, e como vamos ter essa sensibilidade? É com uma vida de oração. Se não tivermos uma vida de oração, não temos como desenvolver uma sensibilidade no nosso coração para que nos norteie aonde é que nós vamos. Nós precisamos ter a cultura de consultar o Senhor antes de nós tomarmos alguma decisão. Porque quanto mais nós estivermos expostos a essa palavra, mais responsável nós precisamos ser com ela. Porque, amado, nós podemos pensar que, não, em minha vida só depende de mim. Existem pessoas que você não conhece, muitas das quais você nunca viu, mas que elas se espelham em você. Elas muitas das vezes estão seguindo a unção que está sobre a sua vida. Não é porque você é muito bonito, muito chique, veste-se bem, cheira bom perfume, não. A unção na nossa vida, ela atrai. Ela é como um imã. Ela vai atrair pessoas para você e vai atrair todo tipo de pessoas. Não vai atrair só os santos. O diabo também vai vir com a sua isca, procurando quais são as dificuldades, a anomalia que você tem. Então, a unção, ela vai atrair pessoas para você. Ela vai te dar visibilidade. Ela vai te colocar em lugares onde você antes não estava e você vai estar. Isso precisa trazer para nós um espírito de temor. Sabe, eu estou a trabalhar com o Senhor. A unção que está sobre a minha vida não pertence a mim. A unção que está sobre a minha vida é para abençoar o corpo de Cristo. E eu preciso ser responsável com a minha vida para que o meu irmão não caia. Aleluia. Muita gente se desviou da palavra porque um crente, um ministro caiu. E quando um de nós cai, amado, é um escândalo. É uma tristeza para o céu, mas é uma alegria para o inferno. Então nós precisamos ter cuidado, porque a unção não é brincadeira. Não brinque com a unção que Deus disponibilizou para a sua vida. É algo sério. E nós precisamos ser zelosos com isso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos estar mesmo com a palavra ela bem perto, para que quando a gente esteja um pouquinho torto, você seja rápido em endireitar. Pai, eu peço perdão. Eu quero me alinhar, eu quero acertar, eu não quero andar dessa forma. Nós temos uma aliança com o Senhor. E a aliança que nós temos com o Senhor, nós não podemos trocar por nada nesse mundo. Porque não existe nada melhor, nem superior do que a aliança que nós temos com Cristo. A aliança que nós temos com Cristo é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. E quando nós abrimos mão dessa aliança, nós perdemos o melhor que nós tínhamos. Você pode ser rico, milionário, bilionário, mas se não tiver Cristo, você é um pobre miserável. Você pode não ter casas e carros, mas se você tiver Cristo, você é um rico, um milionário. Você é a melhor pessoa que poderia existir nessa terra. Porque você carrega uma unção. E essa unção vai transformar a vida de outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ler João 16, por favor. Aleluia. João 16, 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse amigo já veio, o Espírito Santo já veio, ele já está entre nós. Muitas das vezes nós não estamos avançando ou progredindo mais nas coisas do Senhor, porque nós não paramos para ouvir as instruções do Espírito Santo. Nós agimos muitas das vezes no automático, mas nós precisamos sempre parar. Jesus, ele fazia isso. Qualquer coisa que Jesus fosse fazer, ele orava primeiro ao Pai para saber qual era a vontade do Pai. Qualquer cidade que ele fosse, ele orava primeiro, ele não fazia nada no automático. Então nós também não podemos fazer nada no automático, porque quando nós achamos que não, eu vou fazer tudo no automático, é porque você está confiando na tua própria força. Você acha que a unção é tua e que você que comanda a unção, mas quando nós sabemos que essa unção Deus ela disponibilizou para que eu venha abençoar vidas. Quando eu reconheço que eu não consigo fazer nada sem Deus, eu sempre vou parar e vou refletir e vou dizer: Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu sei que eu tenho um amigo, e esse amigo é o Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo ele vai me guiar, ele não vai me deixar tropeçar em pedra alguma. Espírito Santo, você é meu amigo fiel. Eu preciso dessa orientação e eu sei que você é o meu ajudador. Eu não estou sozinha para fazer nada, porque eu tenho um ajudador. E essa unção que está sobre a nossa vida não é só para as coisas de Deus, não, amado. Até no nosso dia a dia, no trabalho, existe uma unção específica para você, para desenvolver tarefas que vão ser dadas a você, que naturalmente você vai dizer: meu Deus, como vou fazer essas planilhas? Como eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver essa situação? Mas você dobra ou fecha os teus olhos: Espírito Santo, por favor, me ajuda, porque eu não sei como resolver isso. E você vê que a capacitação do alto venha, e aquilo que não tinha solução, aparece uma solução vinda de você, porque você é ungida para fazer. Aleluia. Eu lembro que uma ministra disse que nós até, a Joyce Meyer, ela até, numa das ministrações dela, ela disse: nós até devíamos pedir uma unção para ser esposa. Senhor, me deu uma unção para ser uma boa esposa, me deu uma unção para ser um bom marido, me deu uma unção para ser uma boa mãe. Porque naturalmente falando não é fácil. Aleluia. Tem dias mesmo que sou Jesus na causa. Mas quando nós temos... Pastor está olhando o meu marido. Agora tem, não sei se é desvantagem ou vantagem, né? Antes, quando eu falava isso, o pastor não tinha para onde olhar, né? Agora tem. Aleluia. Amados, não é fácil. Naturalmente falando, não é fácil. Se nós estamos casados até agora é porque realmente nós reconhecemos que a vontade de Deus ela é melhor para nós. É porque ainda que você acha: já não aguento mais, já não quero mais, mas depois você vira: pai, eu sei que eu não quero, eu sei que eu não suporto mais, mas eu sei que você me fez para vencer, você me fez para triunfar, eu não vou passar vergonha, porque o Senhor é comigo. Aleluia. Às vezes tudo que nós queremos é jogar mesmo a toalha. Não é verdade? Eu sou a única. Às vezes você fala: eu não aguento mais, não tenho necessidade de passar por isso. Mas sabe, nós não vamos passar por situações simplesmente que nós queremos, mas quando nós estamos a andar com a palavra, nós vamos passar situações que nós não gostaríamos de passar. Mas se Deus chamou, eu não vou ficar pelo caminho. Se eu acho que o sapato está muito apertado, eu não vou dizer: Senhor, agora vou desistir da caminhada, porque eu não aguento mais, eu estou cansado. O que eu vou fazer? Eu vou tirar os sapatos e vou dizer: com esse sapato não dá, mas eu continuo a minha caminhada, porque o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Aleluia, aleluia. Nós fomos chamados para ser um diferencial onde nós estivermos. Existe uma unção diferenciada sobre a sua vida. Não importa
importa o lugar que você está, não importa onde você começou, não importa a empresa que você está, existe uma unção específica para a sua vida e você precisa amar a presença de Deus que está disponível para você. Aleluia! Servir ao Senhor também tem desafios, amado. Eu fiquei muito baixinha agora. Vou calçar. Mas 1,60 m vai aparecer. Não, vou subir um pouquinho, ficar mais chique. Aleluia. Então, nós muitas das vezes achamos que servir o Senhor é um mar de rosa. Ai, só vai ser alegria. Ah, só vai ser paz. Ah, só vai ser flores. Tem desafios, amado. Tem obstáculos, tem problemas. Pergunte ao pastor se é fácil ser pastor. Eu, às vezes, até tenho já dor de ligar. Ai, meu Deus, não vou ligar, não vou mandar mensagem. Marcela, você tem capacidade para resolver isso? Você é madura, você consegue administrar. Só quando não dá, aí eu tenho que ir no socorro, né? Ele é meu socorro. Ei, pastor, vamos fazer como? Está aqui para nos ajudar. Mas sabe, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós vamos aliviar a vida do nosso pastor. Porque muitas das instruções virão para o nosso espírito. Em vez de incomodar o pastor, eu vou dobrar os meus joelhos e vou dizer: Senhor, eu não sei como fazer isso, eu não sei como se dará, eu não sei como vai acontecer, mas a tua palavra me dá garantia que eu tenho capacidade para fazer. Eu não sei como e quando, mas vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante é nós estarmos no caminho. Porque quando nós estivermos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, amado, não importa a dificuldade que vier, você será feliz e realizado em Cristo. Não importa o quão difícil seja, não importa se o teu joelho já está a sangrar, mas você sabe, eu tenho um bom resultado, porque o meu Pai é fiel, Ele não mente, Ele não falha, Ele não volta atrás. Ele é fiel para cumprir a sua palavra em mim. Aleluia. Não fui eu que me chamei, foi Deus que nos chamou. Aleluia. E nós precisamos entender que essa unção na nossa vida é um privilégio. Privilégio que outros gostariam de ter. Eu acredito que Davi gostaria de ter, que Sansão gostaria de ter o Espírito Santo dentro. Eles não tinham o Espírito Santo dentro. Eles não podiam consultar o Espírito Santo em todos os momentos de madrugada, a hora que eles queriam. Porque eles só tinham a unção sobre, eles não tinham a unção dentro. Mas nós hoje estamos habilitados para avançar e fazer obras maiores, como Jesus falou, porque nós temos o Espírito Santo dentro e ele temos sobre. Ou seja, nós temos a unção dobrada para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Então não fique com medo. Não seja um covarde. Não fique andando em círculo, porque enquanto você agir como Jonas, você vai andar em círculo. O tempo vai passar, vai gastar dinheiro, vai perder tempo e você não vai sair do lugar. Você vai ver todo mundo avançar, crescer e você vai estar no mesmo nível por causa da covardia. Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Aleluia. Nós somos perseverantes. Amados, eu sempre falo isso para mim mesmo. Sempre que eu vou ministrar, ou vou dar uma palestra, ou vou dar um treinamento, vocês podem até dizer: ah, não, ela já é craque. Amada, aqui não tem ninguém craque, se não for o Espírito Santo que nos ajuda. Aleluia. E mesmo depender dele: Pai, como é que eu vou fazer? E às vezes dá medo, sim, Senhor. O medo vem. O que nós não podemos é deixar esse medo se enraizar ao ponto de me paralisar e eu não avançar com aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas quando vem o medo, quando vem a insegurança, eu sempre digo: Pai, eu repreendo todo espírito de insegurança, todo medo, toda covardia. Eu não sou covarde. Marcela, você é uma mulher forte, você é uma mulher poderosa, você é uma mulher separada, você é uma mulher ungida, você é uma mulher que nasceu para dar certo, você é um diferencial. Fale mesmo para você. Aleluia. Nós nascemos para dar certo. Aleluia. Nós nascemos para dar certo. E se existe um objetivo na nossa vida, é ganhar outros para Cristo, é trazer outros para o reino, é levar pessoas para o céu. A unção está aí para nos ajudar a fazer essa tão grande obra que nós não teríamos condições de fazer com as nossas próprias mãos.
Vamos ficar em pé, por favor. Eu gostaria que você orasse como Jonas. Se você se acovardou por um tempo, com medo, com receio, achava que não tinha uma unção sobre a sua vida, grupo de louvor, por favor, que não havia uma unção disponível para a sua vida, e hoje você aprendeu que existe uma unção disponível para a sua vida, que você foi separado e ungido para fazer alguma coisa. Ore ao Senhor para que te dê graça, abra os olhos do teu entendimento, faça com que as camas dos teus olhos caiam, mas nós vamos avançar com o propósito que o Senhor tem para nós. Nós vamos andar velozmente, nós vamos correr, nós não vamos ficar pelo caminho, nós não vamos ser daqueles que irão envergonhar o nome de Cristo, mas nós somos daqueles que iremos exaltar e fazer com que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja glorificado em todos os cantos dessa terra.